Carregando o triunfo da primeira missão apostólica no Chipre, os três pregadores, Paulo, Barnabé e João Marcos, partem da cidade de Neapafos e aportam em Perge, igualmente próspera cidade romana da Ásia Menor, famosa por ter criado o pergaminho, fino e alvejado artefato de pele caprina muito abundante na região, utilizado para a escrita em substituição dos frágeis papiros egípcios. Essa novidade, logo em breve, seria muito proveitosa a Paulo de Tarso na redação de suas famosas epístolas. A estratégia dos pregadores foi desde o início muito clara, visitando em primeiro lugar as grandes e importantes cidades, buscando os locais sagrados das sinagogas juntos de seus irmãos hebreus e a proximidade dos templos pagãos, na esperança de ali encontrarem corações mais dispostos a entendimento sobre a fé. Nunca desprezavam, porém, as aglomerações populares nas ágoras, as praças públicas, ministrando o Evangelho sempre com a mesma dedicação a todos os humildes cidadãos locais. Decididos à continuidade ininterrupta daquela jornada em nome do Cristo, Paulo e Barnabé decidem partir de Perge para a cidade romana de Antioquia da Psídia e sofrem uma baixa naquela já pequena tropa do Senhor. Ainda imaturo para enfrentar as dificuldades de uma jornada em peregrinação, que agora seguiria por inóspitos percursos pelas montanhas do Tauro, suportando enormes dificuldades de sobrevivência, o jovem João Marcos, acostumado ainda ao conforto de um lar junto de sua mãe, abandona a missão e volta para casa em Jerusalém. Apesar disso, entusiasmados com o sucesso dos trabalhos no Chipre, os pregadores não acusam a perda de um membro do pequeno grupo e alcançam ligeiros aquela nova urbe romana. No primeiro dia de sábado, como era costume dos antigos hebreus, os discípulos do Senhor visitam a sinagoga de Antioquia e, como parte da liturgia judaica, depois da leitura da lei de Moisés e dos livros proféticos, os líderes sacerdotes facultavam a palavra aos rabinos visitantes. Nesta qualidade, Paulo solicita o direito à fala. Valendo-se dos seus elevados cabedais de conhecimento histórico e religioso, depois de uma destacada exegese do Velho Testamento, ele faz a primeira demonstração de Jesus como o Messias anunciado por Moisés e por Isaías, tal como é lembrado semanalmente em todas as sinagogas, e ali mesmo ocorrera há pouco. Não obstante a clareza e a perfeita adequação da sua existência àquela pré-anunciada para o ungido de Deus, Jesus não fora reconhecido como tal pelas autoridades religiosas de Jerusalém, que injustamente o condenaram à morte por crucificação, cumprindo, assim, mais um dos anúncios sobre o Salvador encarnado naquele humilde profeta de Nazaré. Evidenciando ainda mais o seu caráter messiânico e atendendo à condição definitiva para a sua identificação como o verdadeiro enviado de Deus, 3 dias depois daquela morte humilhante, ele ressuscitou, mostrando-se inteiramente vivo para o testemunho de centenas de pessoas durante mais de 40 dias. Ao coroar aquela sua existência ressurgindo num corpo espiritual tangível e convivendo normalmente com os amigos, ele atestou não só o fim da morte pela ressurreição, mas também a capacidade de todos os seres humanos remirem os seus pecados através de sucessivas reencarnações. Tal como ele afirmara antes aos seus discípulos ser João Batista, o Elias reencarnado. O brilhantismo dessa primeira pregação de Paulo e o convencimento de muitos irmãos hebreus sobre a veracidade daquela boa nova, que revelava a encarnação do Messias na pessoa de Jesus de Nazaré,
atraiu quase toda a cidade para o culto hebreu do sábado seguinte, incomodando os sacerdotes judeus. Mas o entusiasmo daquele renovado pregador cristão tinha um segredo. Da mesma forma como Jesus ensinou diretamente seus primeiros discípulos na Galiléia e em Jerusalém, sendo o enviado de Deus responsável pela modificação dos sentimentos da humanidade, o Mestre agora inspiraria também de modo direto a enlevada palavra de Paulo de Tarso para a divulgação da sua boa nova nas terras dos gentios. A força de convencimento que o ex-rabino demonstrava como médium orador brotava não apenas do seu fiel testemunho sobre a visão do Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, mas principalmente da proximidade que o Espírito Jesus com ele manteria até que fosse integralmente cumprida a sua missão evangelizadora. Numa comprovação de que a sua ilustração espiritual era realizada diretamente pelo Cristo, ante o desprezo da Boa Nova por parte de seus irmãos judeus que, apesar de religiosos, recusavam provas evidentes sobre a encarnação e ressurreição do Verbo de Deus na pessoa daquele humilde profeta de Nazaré, na sua réplica, o entusiasmado orador é convencido pelo Espírito Jesus de que a sua principal missão é transmitir esse convite a todas as gentes. Eu te pus para a luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo este honroso anúncio da sua inclusão no reino de Deus, toda a gente pagã de Antioquia da Psídia se converte à doutrina do Cristo, alegrando-se e dando glórias ao Senhor por aquele inequívoco testemunho que os aclamava também como filhos do Altíssimo, e que assim os destinava para a vida eterna, condição essa reivindicada até então com exclusividade pelo povo hebreu. Para enorme pesar daqueles divinos mensageiros e das pessoas de bem em geral, no encalço de espíritos justos caminham sempre espíritos iníquos tentando desmoralizá-los. Por isso, algumas autoridades judaicas, vendo as multidões que eram convertidas por Paulo, cheios de inveja, blasfemaram contra aqueles pregadores. Armados de mentiras e de injustas acusações, incitando algumas mulheres da sociedade e autoridades civis que lhes deviam favores, rejeitando a verdade do Senhor, instauram nova perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os daquela cidade. Os pregadores, humilhados pelos poderosos, atendendo à recomendação de Jesus constante do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14, sacodem os seus pés, limpando a sujeira da leviandade daqueles altivos e iludidos cidadãos de Antioquia, e partem realizados para a cidade de Icônio, na mesma região montanhosa do Tauro, a fim de tocarem novos e humildes corações. Em Icônio, segundo o relato de Lucas em o Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 a 4, aqueles dedicados trabalhadores de Jesus permaneceram por um bom tempo, palestrando com graça e entusiasmo, intrepidamente realizando fenômenos espirituais de curas pela imposição das mãos e conquistando as multidões, ao ponto de toda a população ficar dividida entre o judaísmo e a boa nova do Cristo. Porém, mais uma vez o egoísmo humano serviria de instrumento às rebaixadas forças espirituais adversárias do Senhor, que instauraram nova perseguição contra aquele trabalho de libertação. Mobilizadas por essas potências nefastas, as autoridades civis de Icônio, endereçando-lhes novos ultrajes, prepararam a armadilha de morte por apedrejamento contra aqueles humildes peregrinos.
Como o Cristo não abandona seus verdadeiros seguidores, protetores espirituais designados por Jesus os advertem, fazendo com que, atentos, deixassem às pressas aquela localidade, dirigindo-se para as vizinhas cidades de Listra e Derbe. Os 2 apóstolos permaneciam em Listra, pregando o Evangelho com entusiasmo, quando, constatando a presença de um homem que os ouvia atentamente, carente desde o nascimento por aleijão nos pés e que nunca andara, fitando nele os olhos, sentindo espiritualmente a sua fé e o desejo de ser curado, lhe diz Paulo em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Diante dessa inédita demonstração de tamanha potência espiritual, toda a população de Listra, ainda mitificada pelo paganismo, levantou voz uníssona para louvar os inesperados visitantes, como se fossem verdadeiros deuses que desceram do Olimpo em forma de homens, identificando Barnabé com Júpiter e Paulo com Mercúrio, o deus da eloquência. Ora, havia logo às portas da cidade um templo dedicado a essa divindade mensageira, cujo sacerdote, ao ser informado daquelas inesperadas visitas, organizou um festival para louvá-las com toda a pompa ritualística exigida pelo evento, desfilando touros enfeitados com grinaldas de flores que seriam sacrificados a aquelas celestes autoridades no altar consagrado do templo. Tomando conhecimento do fascinado desatino daquele sacerdote e dos radicais devotos pagãos de Listra, Paulo e Barnabé se lançam para o meio da multidão, clamando com veemência pela interrupção daquela injustificada procissão, afirmando serem também da mesma natureza que todos eles, homens e não deuses. Ressaltam que sua missão era exatamente anunciar-lhes o Deus único e as bênçãos do Evangelho, para que aquelas lendas pagãs fossem esclarecidas pela verdade da encarnação e ressurreição de Jesus como o modelo para todas as criaturas. Espalhando-se aquelas notícias pela região, acorreram à Listra judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, evidentemente algemados ao sacerdote pagão por rebaixados sentimentos, manipularam a enfraquecida fé daquela fascinada população e, induzindo-as aos impulsos da fúria, prenderam e imediatamente apedrejaram a Paulo. Contando estar morto o apóstolo, aqueles enciumados algozes determinaram o seu descarte no monte de lixos, fora dos muros da cidade, para ser devorado pelos animais. Bondosos e fiéis adeptos daqueles humildes pregadores cristãos, acompanhando de longe essa barbárie, tão logo se afastam os agressores, acudindo o corpo do apóstolo abandonado no monturo, constatam que o mesmo ainda vivia. Socorrendo-o nas suas feridas e zelando pelas providências necessárias ao seu restabelecimento, fizeram com que eles, no dia seguinte, partissem de Listra em direção a Derbe, cidade circunvizinha, onde pregavam intrepidamente o Evangelho, apesar de todas as ameaças e a triste memória daquele recente linchamento. Pelos relatos desta primeira viagem, constata-se que, tanto nas suas realizações mediúnicas, quanto nos momentos mais difíceis, o apóstolo Paulo foi secundado diretamente pelo Espírito Jesus. O mestre o orientava pessoalmente na tarefa específica de evangelizar os excluídos pelo judaísmo, dele se valendo como médium para a realização de inusitados fenômenos de curas espirituais, ilustrando aqueles povos tanto pelos olhos quanto pelo intelecto,
tal como ele singularmente havia realizado na sua curta pregação na Galiléia e em Jerusalém. Este suporte do mestre a Paulo era imprescindível porque, se Jesus já era uma autoridade espiritual capaz de realizar fenômenos de curas físicas, impulsionado exclusivamente pela sua já santificada vontade, o médium Paulo de Tarso, como todos os seres humanos, não podia prescindir da presença de um espírito mais elevado para aquelas realizações, especialmente naquele momento inicial da sua trajetória apostolar, com o remorso da sua injusta perseguição contra os cristãos de Jerusalém ainda retumbando em sua consciência. Allan Kardec concluiu, depois de mais de uma década de pesquisas e de experiências mediúnicas, que sem a presença de um espírito, nenhum fenômeno de cura transcendente se realiza. Essa potência humana de curar ocorre quando um médium libera matéria sutil do seu corpo fluídico e um espírito a direciona para a região adoecida no corpo espiritual do enfermo, promovendo a recuperação deste e, por consequência, do seu próprio corpo físico. Trata-se de uma operação espiritual para a projeção coordenada de elementos materiais num estado quântico específico, semelhante à projeção dos elétrons livres nas pesquisas contemporâneas da física de partículas. Ocorre que, enquanto as pesquisas acadêmicas com a física quântica ainda resultam numa mobilização aleatória da matéria sutil, nos casos das curas espirituais, tais como as realizadas por Jesus através de Paulo de Tarso, essa operação dá-se pela vontade direcionada do médium sob a coordenação de um espírito mais elevado. É este quem substitui os elementos em estado quântico desorganizados no corpo espiritual adoecido do paciente por novos campos de partículas harmônicas, reorganizando o corpo sutil e resultando nas curas físicas supostamente milagrosas. Essa é a explicação da ciência espírita para esses antigos fenômenos humanos. Jesus, espírito puro, realizava esses feitos por si mesmo e tocado pela fé do enfermo. Paulo de Tarso, espírito ainda em evolução, precisava da atuação concomitante de Jesus para produzir aqueles fenômenos. Atraindo os olhares do povo e ilustrando-os pela Boa Nova, o apóstolo os estimulava à benéfica modificação dos sentimentos, convertendo-os em direção ao Cristo. Desde aquele seu resgate espiritual no deserto da Síria, as ofensas que ele suportou no retorno já convertido à sua amada Tarso, as injustas acusações sofridas da parte dos seus irmãos em judaísmo quando da sua volta para a sagrada Jerusalém, até o apedrejamento nesta primeira viagem em nome do Senhor, Paulo de Tarso se transformava num ser humano cada dia mais humilde. Esta é, sem dúvidas, a primeira e a mais difícil condição para que um médium de boa vontade conquiste o mandato de um espírito elevado e, assim, consiga realizar fenômenos de curas extraordinárias. Pois a humildade é a qualidade mais destacada nos espíritos superiores e fonte principal da virtude, a verdadeira força das boas almas. Paulo de Tarso caminhava incessantemente com a consciência desse dever, e apesar de todas as suas humanas fraquezas, como ele próprio iria testemunhar nas suas famosas epístolas, empenhava os seus maiores esforços para adequar a sua vontade à já santificada vontade de Jesus. Foi assim que, suportando as ofensas sem revidar, rebaixando-se para sustentar a elevada luz do Evangelho, ele desenvolvia uma postura virtuosa que cada dia mais o credenciava a tornar-se um verdadeiro médium do Cristo.
Assim, investido de um mandato direto do Senhor, ele suportaria a fome e o frio, as constantes injúrias físicas e morais que os ímpios sacerdotes lhe impunham, e inumeráveis doenças. Abnegado, ele só lamentava quando, com o intuito de ofendê-lo pessoalmente, as autoridades religiosas judaicas mostravam o seu cortante desprezo em relação ao seu amado Jesus. Foi de posse desse amor que Paulo lutou ferozmente para superar os seus próprios vícios morais. Apesar de ser ainda humano, demasiadamente humano, como ele tantas vezes lamentaria, empunhando a espada da humildade, ele venceu o orgulho e a vaidade pessoais. Revestido da inexpugnável armadura da fé, ele lutou contra a ignorância dos homens que realizavam o comércio do sagrado, distribuindo gratuitamente aquele tesouro que o Cristo, sob o sol inclemente do deserto, lhe inculcou diretamente no coração, ostentando sempre no peito esse vaso reluzente de esperança pela salvação de todos os povos.